Nós discutimos aqui, alguém deve se recordar, no dia 27 de junho, nós abordamos aqui um assunto, a questão do preço do açúcar. Abordamos aqui um assunto e questionamos os motivos pelos quais o açúcar no nosso país está caro. Está caro tendo em conta que nós produzimos em quantidades que não só é suficiente para o consumo interno, como também é suficiente para a exportação. E atenção que quando falo do consumo interno, não estou a falar apenas do público, mas estou a falar também das fábricas que necessitam do açúcar para produzir o que produzem. Refrigerantes, doces, quaisquer produtos que necessitam do açúcar. Então, é consumo total ou é produção suficiente para o consumo total ao nível interno, mas também sobra para a exportação. Discutimos sobre isso. Vamos só nos recordar desse dia 27 de junho, dia que falamos desse assunto, e depois nós vamos trazer aqui um elefante, porque já foi encontrado o elefante. Já foi encontrado o elefante. Aquele que torna as coisas gigantes. Não é? Para o caso concreto, vamos hoje trazer a informação sobre os motivos que fazem com que o açúcar seja caro. Estão a ver este documento, companheiros? Estão a ver este documento? Este documento tem muitas páginas, não é? Este documento tem muitas páginas, por isso levei um tempinho para falar deste assunto aqui no Interação Matinal. Tinha que ler todo o documento e fazer aqui a verificação de ponto a ponto, as citações que são feitas aqui da lei, também ir fazer a verificação. Então, devemos ter falado deste assunto na semana passada, mas por força maior, pelo volume do documento, não é tanto assim, não é? Mas tinha que haver alguma concentração. Então, nós vamos só rebuscar aquilo que nós discutimos no dia 6 e depois vamos fazer a tradução deste documento para o telespectador perceber o que é que estava a acontecer no setor de açúcar. Por favor, carrega a recordação. O fato é que o nosso país não tem problema de produção do açúcar e nem consegue acabar o açúcar que é produzido aqui. Sendo assim, a isenção do IVA não só devia ter efeitos agora, como já podia ter efeitos desde há 10 anos. Ou seja, em termos lógicos, do ponto de vista lógico, o açúcar não tem motivos de subir o seu preço desde há 10 anos, porque a produção que nós temos aqui, estou a falar no contexto de importação, não é? Porque os produtos nós sempre dizemos já não são caros porque nós importamos. Não é o caso do açúcar. Ademais, existem os lesa-pátrias que mesmo sabendo que o açúcar no nosso país está a ser consumido e ainda, aliás, está a ser consumido só a metade da produção, vão importar o açúcar. Mas é estranho, sabe? É estranho. A Associação dos Produtores do Açúcar está a reclamar. Há gente que está a importar açúcar ilegalmente. Mas essas pessoas sabem que o nosso país produz quantidade suficiente não só para consumir, como também para exportar. Mas ainda estão a importar o açúcar, que sai daqui de Moçambique, vai para fora, chega lá, é transformado, só transformam cor, e como nós entendemos que o branco é sempre o melhor, infelizmente, temos essa concepção. Então, vamos buscar mais caro. Essas pessoas, mesmo com alguma limitação legal, mesmo com algumas
com alguma sanção legal pré-estabelecida. Continuam a fazer isso. Agora eu pergunto, se o produto que nós temos no nosso país, se aquilo que nós produzimos no nosso país, não consumimos sequer a metade, o resto é exportado, está sem meticais 1 quilo, imagine aquilo que nós importamos. É problema de balança de pagamentos ou aqui é também um problema, digamos, de uma boa vontade? Podíamos falar aqui de outros produtos. A isenção do IVA, de facto, alivia, não é? De facto, alivia ou nem por isso não está-se a fazer, sentir? Os preços de referência estão a ser aplicados ou nem por isso? Quem, de facto, está feliz com o atual preço do açúcar? Bem, isso é relativo. Eu só queria apenas trazer este contexto histórico, afirmando que o açúcar é um produto que é produzido suficientemente no nosso país e é inclusive exportado, ou seja, não há necessidades de importação do açúcar, por isso o preço deste produto devia ser razoável. Prontos, a autoridade reguladora provou isso. A autoridade reguladora de concorrência foi encontrar os motivos pelos quais este preço do açúcar é aplicado assim. Em 2002, percebam isto, caros telespectadores, em 2002 foi criada a Distribuidora Nacional do Açúcar, não é? Distribuidora Nacional do Açúcar. A Distribuidora Nacional de Açúcar era uma composição entre as companhias de Sena, Chinavani, Mafambice e Maragra. Então, estas 4 entidades compunham a Distribuidora Nacional do Açúcar. Esta Distribuidora Nacional do Açúcar só tinha uma tarefa. Qual era a tarefa? Era de distribuir o açúcar, comercializar e distribuir o açúcar. Então, todas as produtoras do açúcar, estas que mencionei, detinham 25%. Cada uma delas detinha 25% do capital da Distribuidora Nacional do Açúcar. Então, todas as distribuidoras do açúcar, o que é que tinham de fazer? Tinham de entregar o açúcar à Distribuidora Nacional. Ou seja, a companhia de Sena, Maragra, Chinavani e Mafambice tinham que produzir e pegar no açúcar obrigatoriamente e exclusivamente entregar à Distribuidora Nacional do Açúcar. Por seu turno, a Distribuidora Nacional do Açúcar é que fazia o quê? É que decidia qual é o preço que iria aplicar, não é? Decidia, olha, nós vamos aplicar o preço X para este açúcar que vem de vós. Aplicava o preço e aplicando o preço, em algumas circunstâncias até prejudicava as próprias empresas, de acordo com os depoimentos da companhia de Sena, que dizia que nós até ficávamos prejudicados. O nosso desempenho reduziu desde a composição da Distribuidora Nacional do Açúcar. Prestem atenção nisto. Então, até as empresas não tinham um benefício considerável. Aí a pergunta que vem é, então quem se beneficiava disto? Vamos continuar. Então, quando essas empresas vendiam açúcar à DNA, não é? A DNA pegava determinava o preço. O que uma das companhias diz é que DNA determinava o preço de acordo com aquilo que chamam de price taker, de acordo com a situação do mercado, não é? Então, determinava o preço. Só que a companhia de Sena, que inclusive manifestou a vontade de abandonar a DNA, porque viu que era uma composição que, em algum momento, o seu funcionamento violava aquilo que é a lei de concorrência, deu depoimentos claros,
disse que DNA nem sequer está a beneficiar algumas empresas. Aliás, nem sequer está a beneficiar aquela empresa, neste caso a companhia de cena. O preço que está a aplicar está a prejudicar não só a empresa, como também ao público. Por quê? Porque está a aplicar uma margem de até 120%. De até 120%. Mas esta DNA foi criada com o intuito de ser, inclusive, protegida pelo governo. Agora, se nós recuamos ao tempo para encontrarmos o governo que estava lá, nós vamos ver, não é preciso fazer um exercício assim difícil. Em 2002, que é o ano da constituição desta empresa, estamos a falar, vamos ser mais concretos, estamos a falar de 13 de agosto de 2002. Foi o ano em que foi constituída esta empresa. Então, se quisermos saber qual é o governo que lá esteve naquela altura, que subentendeu que devia proteger as açucareiras e para tal era necessário constituir a DNA, eventualmente tem alguma coisa a dizer. Mas o fato é que esta DNA, de acordo com os depoimentos da companhia de cena, não beneficiou nem as empresas, não é? Nem as açucareiras, que eram sócias desta distribuidora nacional do açúcar, detinham 25% do capital, ou cada uma delas, nem sequer ao público, porque ao público era aplicado um valor de até 120% de margem. 120% de margem. Logo, isto faz com que o açúcar seja caro. De 2002 para cá, estamos a falar de cerca de 23 anos a termos num país como o nosso apenas uma distribuidora do açúcar, uma exclusiva distribuidora do açúcar. Mas não podiam fazer só 3 anos, irem descansar, não era suficiente. E esta mesma distribuidora é que mandava no preço do açúcar. Olha, nós não queremos pagar, por exemplo, 30 meticais por quilo. Nós queremos pagar 20 meticais por quilo. Se não quiserem, paciência, mas vocês são obrigados a venderem a nós o açúcar. Vocês não podem, pessoalmente, vender aquelas pessoas que precisam. Não podem. Há uma fábrica de refrigerantes, não quero aqui fazer menção do nome, que solicitou a compra do açúcar diretamente na fábrica. Negaram. Disseram que não. Você tem que comprar conosco, porque nós é que controlamos o setor do açúcar e depois pegamos no açúcar e vendemos assim ao preço que nós é que decidimos. Gosto dos depoimentos da companhia de cena porque explica que o preço que está a ser aplicado não tem nada a ver com os preços da África Austral, porque esse é o argumento que foi trazido pela distribuidora nacional e foi trazido também por alguns sócios que ainda querem permanecer lá. Mas a companhia de cena diz que não, já não queremos, não precisamos, estamos a sair prejudicados disso e o público também está a sair prejudicado, então não queremos mais. Manifestou essa vontade de sair, não obstante ter sido também penalizado ali com alguma multa. Então, há um cartel que controla, não sei se digo controla ou controlava, o setor do açúcar. É por isso que mesmo com a queda, com a isenção do IVA, nunca assistimos aqui uma redução significativa do preço do açúcar. Este é um caso. Agora imaginem quantos casos existem de empresas que monopolizam o comércio e depois aplicam os seus preços. Nem as empresas que vendiam açúcar a esta DNA ganhavam, conforme os depoimentos da companhia de cena, nem o público. Será que não é possível, ainda bem que isto vai ser remetido à Procuradoria-Geral da República, para que seja encontrado aquele que beneficiava da desgraça de quem tinha o dever e a obrigação de comprar o açúcar com quem nem queria, porque as fábricas mostravam um preço abaixo e eles, como distribuidores, mostravam um preço acima, de acordo com os depoimentos que eu tenho vindo aqui a fazer menção, de uma margem de 120%. Acabou! Isto está a animar ou não está a animar? Isto só me recorda o setor mineiro. O setor mineiro, o setor de açúcar. Parece que as coisas estão a ficar um pouco movimentadas. Parece que há algumas pessoas que vão ficando com rugas nesses últimos tempos.
O que é mau não dura para sempre, não é? Enfim, vamos a uma nota de reportagem.